É isso aí, estamos chegando no dia 16, o tema muito interessante. Você pensa pequeno? É o tema de hoje, então já quero convidar você para nós irmos diretamente para as passagens hoje, para essas mensagens de pensar pequeno, dia 16. Então vem aqui comigo. Aqui você está vendo o nosso jejum de maus pensamentos, 40 dias, nós chegamos no dia 16, pensar pequeno. Você tem o costume de pensar pequeno? Então é a hora de você mudar isso hoje, ainda hoje, tá? Olha o que ele diz aqui, interessante. Pensar pequeno produz um viver pequeno. Se tivéssemos expectativas pequenas para nossas vidas, se tivermos, né? É isso que alcançaremos. O problema com essa mentalidade é que Deus é maior do que jamais imaginamos e tem planos maiores para nós que jamais sonhamos. Chegou a hora então de abandonarmos o pensar pequeno. Então quer aprender a tirar esse pensamento esse mau pensamento da sua cabeça de pensar pequeno? Então vamos continuar aqui. Vamos mudar isso hoje, tá? Os nossos tradicionais passos, só que hoje são 7 passos. Vamos ao nosso primeiro passo então, que diz o seguinte: se Deus é pequeno demais. Seu Deus é pequeno demais. Tudo muda quando abrimos mão de um Deus pequeno. De que tamanho que é o seu Deus? Você tem acostumado com um Deus grande, Deus pequeno? Qual que é o tamanho do seu Deus, né? Os cientistas eles estimam que haja mais de 100 bilhões de galáxias e 100 bilhões de estrelas em cada uma delas. Deus as criou e as chama pelo nome. Ele é grande. Você pegar uma imagem de várias galáxias, você vai ficar impressionado. Você já deve ter visto isso, né? O quão pequeno que é o nosso planeta, mas o quão grande que é o nosso Deus, né? E Deus ele tem algo especial para você. Então esse é o primeiro passo de não ter um Deus pequeno. Você saber que o seu Deus, o meu Deus, é um Deus grande, tá? E de que tamanho que ele é? Se nós sabemos que ele não é pequeno, de que tamanho que ele é? Bom, ele é grande o suficiente para tirar o pecado do mundo, para nos permitir cometer erros sem recebermos a punição, para colocar grandes sonhos em corações humanos e grande o suficiente para não precisar nos ameaçar a aceitá-lo. Ele é um Deus grande, grande. Olha que interessante, Deus é tão maravilhoso, tão grande, que ele não precisa fazer nada disso aqui para poder mostrar de que ele é Deus. Então Deus ele é muito grande. Esse aqui é o passo 2, tá? Do tamanho que ele é. Passo 3, pense grande. Não adianta você ter um Deus grande e também pensar pequeno. Olha o que diz aqui. Renove sua mente segundo a linguagem de Deus. Por exemplo, peça às nações, está lá em Salmos 2. Fale à montanha, está em Marcos 11. Seus descendentes serão tão numerosos quanto as estrelas, está lá em Gênesis 15. Vocês devem possuir a terra, número 13. E assim por diante. Deus usa uma linguagem grande e nos dá grandes sonhos. Então, por que você sonhar pequeno se você pode pensar grande? Bom, o passo 4 diz o seguinte: peça grande, ative seu Jabes, né? Ele orou, o Jabes: Senhor, abençoa-me, aumente minha propriedade. Peça isso a ele hoje, e Deus lhe concedeu o que ele pedira, né? Então o seu servo aqui fez esse pedido e Deus o concedeu. Em Efésios 3:20 diz que Deus é poderoso para fazer tudo mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. Então comece a pedir e a pensar do jeito que Deus diz, que aí você realmente vai ter uma mentalidade maior do que nós costumamos ter no dia a dia. Então esse é o passo 4. O passo 5, jamais o quê? Pare de sonhar e imaginar uma vida melhor. Quantas pessoas já desistiram dos seus sonhos, né? Por pensarem pequeno ou porque acharem que não podem realizar os seus sonhos. Em Atos 2:17, Deus diz: E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, os vossos anciãos terão sonho. Você entende? Ele diz: ancião terão sonhos, porque mesmo quando envelhecemos, não devemos parar de sonhar. Deus deseja que você continue sonhando, não importa o que aconteça.
né? Não importa qual idade que você tenha hoje, nunca desista de sonhar, jamais pare de sonhar. E o sexto passo, tome seu lugar. O que diz aqui é o que quero dizer. Deus nos assentou com Jesus Cristo nas regiões celestes, em Efésios 2,6. Foi-nos dada a autoridade divina e um ponto de vista divino. É assim que precisamos olhar para a vida, a partir de nossa posição, sentados acima de todas limitações. Foi isso que Cristo ele concedeu para nós. Então, tome esse lugar que Deus preparou para você. E o passo 7 é: imprima isso em seu coração e mente. A realeza destrói a inferioridade. Achei muito interessante esse passo aqui, principalmente. Familiarize-se com sua nova linhagem. Você é realeza em Cristo. Isso faz você reinar sobre a vida. Romanos 5,17. Quando você sabe que foi justificado e tornado rei por seu sangue, isso deixa você tão confiante e ousado como um leão. Então, creia. Resumindo aqui, então, ou recapitulando aqui os 7 passos, né? Para nós mudarmos isso hoje de pensar pequeno. Vemos aqui, pensar aqui Deus, qual o tamanho do seu Deus, né? Seu Deus é pequeno demais ou é grande demais? Qual que é o tamanho dele? Para nós pensarmos grande, né? Fazer como Jabes, né? Como ele orou, pedindo para Deus também. Jamais pare de sonhar e imaginar uma vida melhor. Tome o seu lugar e imprime seu coração e mente que a realeza destrói a inferioridade, tá? E aí, com esse pensamento, pensa e diga, em voz alta, diga para você mesmo: eu desisti de pensar pequeno. Eu abri mão de um Deus pequeno. Concordo com a maneira de Deus de olhar para as coisas e com a linguagem de Deus. Eu decido pensar cada vez maior a cada dia e a pedir as coisas que Deus disse que eu poderia pedir. Aceito as visões e os sonhos que o Espírito Santo deseja me dar e abro mão de todo o fracasso, decepção e pensamentos baseados no medo, em nome de Jesus. Que você possa ter esse pensamento também. As passagens, as promessas de Deus na Bíblia foram baseadas nesses versículos aqui, tá? Isaías capítulo 40, versículo 26, Efésios 3:20, Atos 2:17 e Efésios 2:6 e Provérbios 28:1, para você justamente aprender a parar de pensar pequeno. Então esse é o jejum de hoje, desse mau pensamento, tá? Para você parar de pensar pequeno. Qual o sonho que você teve na sua infância, ou você desenvolveu algum tipo de sonho na adolescência, na juventude, ou até hoje mesmo, só que você tem medo, ou você acha que não vai dar certo? Coloque nas mãos de Deus e Deus ele vai responder para você qual que é o plano. Mas pare de pensar pequeno. Como mostrou aqui, né? Deus nos fez realeza. Ele quer que um dia possamos estar lá no céu, reinando com Ele, num lugar maravilhoso. Mas antes nós podemos exercer isso aqui hoje também. Então, um dos passos muito interessantes, acima de tudo, peça a Deus. Segundo, conheça você mesmo, as suas limitações, as suas fraquezas, as suas forças, aquilo que você gosta, né? E procure trabalhar e buscar realizar o seu sonho. E lembre-se, nunca é tarde demais para você realizar o seu sonho. Eu conheço pessoas que estão aí chegando aos seus 40 anos e estão fazendo a sua primeira faculdade, né? Teve uma senhora que começou a fazer a medicina com 72 anos de idade. Olha que incrível. Então não desista do seu sonho, pense grande. E vamos falar com Deus? Querido bondoso Deus, obrigado por esse dia também. E que o Senhor possa tirar de nossos pensamentos a questão de pensar pequeno. Possamos pensar de acordo com a sua vontade, de acordo com o Senhor, que é muito maior do que nós imaginamos. Perdoa os pecados, nos dê um bom dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, é isso aí, chegamos no dia 16, tá? Vamos voltar na segunda-feira, sábado e domingo não vou conseguir ter o tempo hábil para poder produzir esse material que leva um certo tempo, mas na segunda-feira vamos voltar então com o dia 17. Vem acompanhando conosco aqui nas nossas redes sociais, Facebook, no Instagram e também no YouTube, tá bom? Espero que faça sentido para você e um forte abraço, tchau, tchau.